E aí galera do Fãs de Esportes, e a polêmica com Renato Gaúcho, após as suas declarações consideradas ameaçadoras, causou um verdadeiro alvoroço entre jornalistas e torcedores. A imprensa não poupou críticas, apontando uma postura agressiva e desrespeitosa. Aí, quando chega a esse ponto, você mostra totalmente o desespero que você está naquele momento, se não tem mais argumento. Renato escancara atrito e ameaça entregar nomes da imprensa. Se entendam com a torcida. É muito semelhante, é um déjà vu, como se dizia, né? Fala, Renato. Quando você coloca todo mundo no mesmo balaio, sabe um precedente gigantesco para todos começarem a pensar que a imprensa, de modo geral, tá contra o Grêmio, tá contra você, tá contra o mundo. Fica com a gente até o final, porque vamos te mostrar as duras críticas da imprensa e a nota oficial que Renato Gaúcho publicou no Instagram para tentar esclarecer toda a situação. Ah, e caso você ainda não tenha visto as declarações polêmicas dele, vou deixar o card aqui em cima para você assistir e entender tudo o que aconteceu. Agora, vamos direto ao ponto. Confira o que Capelani disse após as polêmicas declarações de Renato Gaúcho. Eu acho o Renato Gaúcho, que o Chico falou aqui, assina embaixo, não mudo nada. Generalização. O Renato é mal orientado. Mal orientado. Alguém tem que chegar no Renato, não sei se algum familiar, algum amigo, algum fechamento dele, ou alguém do departamento de comunicação do clube, e falar, Renato, quando você coloca todo mundo no mesmo balaio, sabe um precedente gigantesco para todos começarem a pensar que a imprensa, de modo geral, tá contra o Grêmio, tá contra você, tá contra o mundo. Mas e ele, não é assim. Mas ele não generalizou, não. Ele falou, generalizou não. Sim, Dedê, porque ele fala vocês. Não são todos. Ele fala, não são todos. Ele falou várias vezes na coletiva, não são todos. Ele fala não são todos, mas toda vez ele fala vocês. Mas o não são todos, Mas ele não deu nomes. Ele não deu nome, mas ele falou, não são todos. Ele não generalizou, não. Quando ele fala não são todos, Dedê, e ele não cita nomes, ele tá colocando todo no mesmo balaio. Ele tem que pegar, ó, a notícia do Bright White aqui, ó, que foi lá reclamar do meu treinamento, foi o fulano que falou, isso aqui é mentira. Isso aqui é, você tem que pontuar. Você quando fala... Mas aí o cara quer sentar na janelinha com isso aí, porque todo mundo faz isso aí pra sentar na janelinha, irmão. Não é sentar na janelinha. O cara fica falando, inventando coisinha, pra ele ficar na janelinha. Aí você tira o cara do clube do dia a dia. Aí quem tem que ver isso aí é o clube, velho. É isso que tem que fazer. Eu tava aqui ouvindo, mas não tô aguentando mais, velho. Você tem que tirar do dia a dia. Velho. Os caras porque que tem fazem esse tipo muita gente aí que quer aparecer na telinha também. Não, mas que vai lá só pra encher o saco do cara que tá trabalhando. Aí o clube tem que saber. Agora eu quero diferenciar quem quer o bem. Tinha o treinador na época que ele falava assim, ó. Não é isso, Ronaldo. Vou falar o nome dele aqui, o Mário Sérgio. Não tem nada a ver o Mário com Sérgio, ele falava assim, ó, na coletiva, ele falava assim, ó, se inventar conversa vai vir de frente comigo aqui. Então, mas não aí tem mais o dia a dia, Ronaldo. Foi o único que bateu de frente, irmão. Você tá entendendo errado, não tem mais o dia a dia. O resto quer tudo aparecer. Ronaldo, não tem mais o dia a dia. Aí você vai dar janelinha pro cara. Ó, o Capelani falou isso aqui de mim, tudo bem, mas eu nos meus tempos de repórter, eu quando falava alguma coisa, tinha que assumir quando eu falava na hora, que no dia seguinte eu tava no dia a dia do CT dando a cara a tapa pros caras. Você! O resto se esconde. Porque não tem mais o dia a dia. Você não quer aparecer na janelinha. Ronaldo. Os clubes se fecharam. Ah, Renato. O Renato não é esse cara. Nunca foi esse cara. Eu faz muito tempo que eu não vejo o Renato Gaúcho sorrindo. E ele sempre foi um cara que usou a malandragem a seu favor, a brincadeira, a ironia, a irreverência, provocando o adversário, provocando repórteres dentro de uma provocação sadia. E eu acompanho profissionalmente o Renato como técnico do Grêmio desde 2010, quando lá em Porto Alegre estava. Terminavam as entrevistas, ele levantava o microfone e dizia para os repórteres presentes, agora não está no ar, o que vocês querem saber? Esse era o Renato. O Renato que sempre provocou a imprensa, ontem ele ameaçou jornalistas e familiares de jornalistas, ameaçou dar nomes para a torcida, porque todo mundo sabia onde os filhos de tais jornalistas estudavam, em quais colégios. Isso não é legal. Isso passou assim, ultrapassou todos os limites. O Renato está muito pressionado pelo momento do Grêmio. O Renato sempre, em todos os trabalhos dele como técnico, classificou o Grêmio para a Libertadores, com exceção desse ano. Que tem um contexto difícil, o Grêmio teve uma logística completamente bagunçada, jogou fora de casa há muito tempo, foi o time que mais sofreu. O Inter conseguiu voltar antes para o Beira-Rio, mas também perdeu seu centro de treinamento. E conseguiu até se recuperar na temporada de uma forma muito positiva. Mas no que coube ao Renato, no seu trabalho, ele não foi bem em vários momentos. E isso independe da enchente, independe de todos os problemas que os gaúchos enfrentaram. São escolhas que ele cometeu equivocadamente, na minha opinião. E quem acompanha mais o futebol gaúcho sabe, é o pior trabalho do Renato. Afora essas questões que interferiram, e eu acho que interferiram inclusive no psicológico do Renato. Porque o Renato, repito, não é esse cara. Ele perdeu a mão completamente do time, do clube, das entrevistas.
da relação que nunca foi dessa maneira tão belicosa assim. Então, como eu sou um admirador do Renato, o Renato faz bem ao futebol, não esse, mas o Renato, pela sua história, faz bem ao futebol. Eu torço para que o Renato vá descansar, para que o Renato saia do Grêmio, para que eu continue admirando o Renato, para que eu e toda a torcida do Grêmio continue admirando o Renato. O Renato é uma história, é uma estátua e a história dele está lá construída. Que o Renato saia para que a gente continue tendo a imagem dele intacta, porque ele, a cada entrevista, só arranha, só mancha uma imagem que ele demorou tanto tempo para construir. Outro nome de peso que resolveu comentar sobre as declarações polêmicas de Renato Gaúcho foi Casagrande. O ex-jogador não poupou palavras e deu sua opinião sobre o episódio, gerando ainda mais debate. Nós conversamos sobre o Renato e eu falei, pô, o Renato, eu sempre critiquei muito o Renato na comunicação com a imprensa. Né? Ele ia muito pro confronto, ele sempre foi pro confronto, e uma vez no Bem Amigos eu falei isso, tal, até conversei com o assessor de imprensa dele, e eu achei que ele tinha melhorado um pouco. Eu falei, cara, deu 2 dias, ele fez isso, né? Aí, quando chega a esse ponto, você mostra totalmente o desespero que você tá naquele momento, você não tem mais argumento. Quando vira ameaça, acabou o argumento, né? Você não tem mais argumentação para debater com qualquer pessoa. Quando você ameaça, quando você debocha, quando você agride de alguma maneira, é que os seus argumentos acabaram, né? Porque enquanto você tem argumento, você discute, você defende o seu argumento. Quando você ameaça, você não tem mais argumento para defender. Então isso, o Renato, foi gravíssimo, foi uma falta de controle e passou muito do ponto. Mauro César entrou na polêmica e trouxe dados que reacenderam a discussão sobre Renato Gaúcho. Segundo ele, essas declarações polêmicas não são novidade e já aconteceram anos atrás. Eu achei aqui, 29 de janeiro de 2021. Vai fazer o quê? 4 anos daqui a pouco, né? Já estamos em dezembro quase, hoje é 28 de novembro. Renato escancara atrito e ameaça entregar nomes da imprensa. Se entendam com a torcida. É muito semelhante, é um déjà vu, como se dizia, né? Ou como se diz por aí. Isso foi em 2021. Enfim, já fez isso antes, algo parecido. Aí tem um outro dado que eu acho que é interessante para ilustrar esse assunto, que está aqui, ó. Eu sou muito bom, ele falou, né? Sou bom demais. Últimos 10 jogos do Grêmio. Derrota para o Criciúma. Empate com o Botafogo. Vitória sobre o Fortaleza. Derrota para o Atlético Mineiro. Derrota para o Inter. Vitória sobre o Lanterna Goianiense. Empate com o Fluminense. Derrota para o Palmeiras. Empate com o Juventude. Empate com o Cruzeiro. E o Grêmio ainda não conseguiu escapar do rebaixamento. Acho que isso diz tudo, né? Acho que um certo modo, sei lá. Eu achei legal a ideia. Eu acho que o Vamp vai concordar comigo. Dele não dar entrevista a partir de agora. Porque as entrevistas dele são péssimas. Péssimas. Não tem conteúdo nenhum, na minha opinião. O Fera seria o cara. O Fera tá. Ele falou que vai colocar o auxiliar. O auxiliar dele é o Marcelo Salles, o Fera. Põe o Fera pra dar entrevista. O Fera vai querer dar entrevista. Olha, sem nenhuma ironia, eu tenho a impressão que o Fera falaria mais do jogo, do que o time acertou ou errou, do que o Renato. Depois de toda a repercussão negativa, Renato Gaúcho finalmente decidiu se manifestar. O técnico publicou uma nota oficial em suas redes sociais para explicar o que realmente quis dizer em suas polêmicas declarações. Abre aspas. Não sou de fazer ameaças. Sou contra qualquer ato de violência e quem me conhece sabe muito bem disso. Então, vou tentar explicar o que eu quis dizer ontem. O que vemos cada vez mais no futebol é a total falta de respeito por parte, principalmente, de jornalistas identificados. O jogador tal é um lixo. Não pode vestir a camisa desse ou daquele time. Esse jogador é uma M. Esse treinador tem de ser demitido. Entre muitas outras ofensas que são feitas todos os dias. Será que é fácil para os filhos dos jogadores, para as famílias dos jogadores, ouvir esse tipo de coisa? Como será que é a vida dos filhos dos jogadores, dirigentes, treinadores, quando esse tipo de coisa acontece? Ou será que do lado de cá ninguém tem família? A que aconteceria se durante uma entrevista um profissional do futebol respondesse assim: acho que seu chefe deveria mandar você embora. Sua pergunta é muito ruim. Como a sua emissora tem coragem de ter você como profissional? Como sua família se sentiria? Como seus filhos ficariam na escola? Foi isso que eu quis dizer. Repito, não ameacei ninguém. Sou contra qualquer tipo de violência, mas é preciso trabalhar com respeito. Fecha aspas. E aí,
fãs de esporte, o que você achou dessa polêmica toda envolvendo Renato Gaúcho? As declarações dele foram apenas um desabafo ou realmente passaram do limite? A nota oficial trouxe uma explicação válida ou deixou mais dúvidas no ar? Comente aqui embaixo a sua opinião. Queremos saber o que você acha sobre a postura de Renato, as críticas da imprensa e toda essa repercussão. Eu leio todos os comentários e vou fixar aquele que for mais importante ou que trouxer um ponto de vista diferente para enriquecer a discussão. E não se esqueça, se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as tretas e polêmicas do futebol. Que Deus te abençoe e até a próxima.